Docta Entrevista hoje convidou o Arilson Carvalho para bater um papo com a gente sobre a eleição, o processo eleitoral. Arilson, a questão que eu te faço agora é a respeito de um e-mail que circulava um tempo atrás, em que, não sei, provavelmente você também recebeu algo do tipo, em que dizia que se 50% mais um do total de eleitores votasse em branco ou nulo, as eleições teriam que ser canceladas, convocadas novas eleições e com outros candidatos, não poderiam ser os mesmos. Isso procede? Bem, na verdade, para se convocar uma nova eleição, no caso de uma cidade que não contemplaria segundo turno, é somente se o primeiro colocado não atingir uma soma superior ao voto dos demais colocados. Então ele tem que ter 50% mais um dos votos válidos, vamos dizer assim. Essa é a regra para que o cara seja eleito. Então não é recomendável que as pessoas acreditem em e-mails ou sites sem muita referência na internet que dizem coisas a respeito da lei eleitoral, né? É preferível acessar o site, né, de vocês, que aí qual seria, poderia até passar ele para indicar as pessoas a consultarem a lei. O site do TSE é www.tse.jus.br. Do TRE Mineiro é www.tre-mg.jus.br. E é bom sempre a gente ressaltar que a Justiça Eleitoral não manda e-mail para os eleitores. Às vezes nós somos procurados por pessoas, olha, recebi um e-mail de vocês falando que meu título foi cancelado. Não é verdade, a Justiça Eleitoral não manda e-mail para ninguém. Quando a gente tem que convocar algum eleitor para que ele compareça no cartório, ou é através de carta, ou, dependendo da situação de um processo, claro, através do oficial de justiça. Quais as recomendações no dia da votação? Vocês têm até uma colinha lá para a pessoa escrever o número, né, dos candidatos para facilitar e agilizar o momento da votação. Tem outras indicações? Como que seria essa? Bom, na verdade, a gente sempre realça esses pontos. A votação começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde. Claro, se houver fila às 5 da tarde na sessão, são distribuídas senhas aos eleitores e é garantido a eles o direito do voto. A gente orienta também para que o eleitor leve anotado, né, ou através da colinha que a gente distribui lá no cartório eleitoral, ou até mesmo da sua própria casa, já leve anotado o número de seus candidatos, né, uma vez que esse ano é uma eleição um pouco mais demorada. Ele deverá votar para deputado estadual, deputado federal, senador, a primeira vaga, a segunda vaga de senador, governador e presidente da República. Esse ano a gente vai ter que votar em 2 senadores. Como é que é isso? Por que acontece isso? Na verdade, é uma exigência constitucional. Numa eleição, como por exemplo em 2006, que foi a última eleição, né, em âmbito federal, foi renovado 1/3 do Senado. Nessa eleição, 2/3 do Senado. Por isso se vota em 2 senadores. E é bom ressaltar que o eleitor não tem como votar 2 vezes no mesmo candidato a senador. Se quando do primeiro voto, né, para a primeira vaga, ele votar no candidato X, se ele repetir esse mesmo número na hora de votar na segunda vaga, esse segundo voto será considerado nulo. Explica pra gente o que é o voto de legenda. O voto de legenda é quando o eleitor vota apenas no número do partido. Esse voto ele é computado na hora de se calcular o quociente eleitoral, ou seja, para ver se aquele partido tem direito a preencher vagas, por exemplo, para deputado estadual, e quantas vagas serão destinadas àquele partido. Arilson, uma novidade é que a pessoa que não está presente na cidade, ela pode fazer o voto em trânsito. Mas isso ainda é possível? Não, agora nesse momento não é mais possível que o eleitor requeira o voto em trânsito. O prazo era de 15 de julho a 15 de agosto. Mas que para ele se preparar para a eleição que vem, saber que isso é possível, como é o voto em trânsito e a quem ele vai atender? Sim. O voto em trânsito é uma novidade na eleição desse ano e o eleitor só poderá votar para presidente. Ele deveria ter procurado o cartório eleitoral no período que eu falei e requerer votar em trânsito em uma capital. Ele deveria, claro, né, estar naquela capital no dia da eleição.
No momento em que ele fosse ao cartório para requerer o voto em trânsito, ele já sairia de lá sabendo onde ele votaria. Por exemplo, um eleitor de Caratinga que estará em Belo Horizonte no dia da eleição. Ele procurou o cartório, requereu o voto em trânsito, ele já saiu do cartório com a escola, o endereço, já que ele deverá comparecer em Belo Horizonte para votar no dia da eleição. Tá, então no caso, quem não perdeu esse prazo, não puder votar em trânsito, estiver em outra cidade, acontecer alguma coisa que ela não possa votar, aí ela vai ter que fazer uma justificativa. Como é que ela deve proceder? Bom, o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, ele procura qualquer sessão eleitoral de onde ele esteja, levando o título e um documento oficial com foto. Ele vai pegar lá um requerimento de justificativa, vai preencher e o voto dele será justificado. Na impossibilidade do eleitor proceder dessa forma, ele tem até 60 dias para procurar o cartório eleitoral e fazer a justificativa lá no cartório. Arilson, agradeço a sua presença aqui no Docta Entrevista e desejar que tudo ocorra bem aí no processo eleitoral aqui em Caratinga. Bom, a gente, em nome da Justiça Eleitoral, agradece a oportunidade de levar para os eleitores, maiores informações, melhores informações, e também nos colocamos à disposição sempre que for necessário. Agradeço também a você que acompanhou o Docta Entrevista e espero você no próximo programa.